Olá, meus alunos do segundo ano, que é o professor Yanei Xavier. Vamos ver hoje História da Arte da Grécia ao Império Romano. Nós vimos a pré-história até agora, vimos o Egito, já nesse período conturbado, já de EAD, e agora vamos para a História da Arte da Grécia ao Império Romano. Nós vimos na pré-história até o surgimento da escrita. A pré-história fica para trás e com a escrita surge a história da humanidade na Idade Antiga. Estamos no período da Idade Antiga e agora, depois do Egito, a gente vai ver a Grécia, o berço da civilização ocidental, a Grécia, né? Então, temos aí, para chegarmos na Grécia, que falar um pouquinho do Egito, né? Porque a Grécia ela vai beber na fonte da cultura egípcia. Os gregos eles vão se alimentar dessa cultura grandiosa, poderosa, que por mais de 4 milênios foi a nação mais poderosa, a civilização mais poderosa, talvez, do mundo conhecido. O Egito, mais bem arquitetada em arquitetura, em ciências, né, que foi o Egito. Então, a Grécia vai aprender, temos livros de gregos que foram para o Egito. Inclusive, teve um período no Egito em que os exércitos gregos, mercenários gregos, foram para auxiliar o faraó, né, em suas conquistas. E a gente sabe também que no período helenístico, Alexandre o Grande, quando morre, um dos seus generais, Ptolomeu, vai se tornar faraó no Egito. Muito bem, mas muito antes disso, muito antes de Alexandre o Grande, muito antes dessa cultura helenística de Alexandre o Grande, os gregos vão ver a pujança do Egito e vão se espelhar nela. Inclusive nas famosas colunas com seus capitéis da Grécia. Os primeiros capitéis foram os egípcios. Os egípcios é que criaram os capitéis. Hoje a gente conhece os capitéis das colunas gregas, que são importantes na arquitetura do mundo toda, neoclássica, do Renascimento, né? Enfim, mas foi os egípcios os primeiros a dar ideias dessas colunas com seus capitéis magníficos. Os egípcios foram inspiradores para os gregos. Os próprios escritores, os próprios historiadores gregos, como Heródoto, foram ao Egito. Os matemáticos gregos, como Tales, né, foram ao Egito. E muitas outras histórias. Os gregos aprenderam muito com os egípcios. A arte grega, a história da Grécia Antiga começa há cerca de 900 anos antes de Cristo e vai até 146 antes de Cristo. Por que 146? Porque nesta época, em 146 antes de Cristo, a Grécia é assolada pelo Império Romano. O Império Romano está dominando toda a terra e em 146 ele domina a Grécia. No entanto, o Império Romano, como diz Horácio, escritor, legislador romano Horácio, ele diz que os romanos, quando dominaram a Grécia, foi a primeira vez em que o dominador se tornou escravo do dominado. Claro que é apenas uma metáfora. Claro, o que Horácio queria dizer é que quando os romanos, né, estavam ainda
desenvolvendo seu império e tinham em a sua colocação, principalmente em harmonia com as conquistas de Alexandre o Grande, e quando eles chegam na Grécia, que vê a beleza, toda a beleza da cultura grega, os romanos passam a imitar, a aderir à cultura grega em tudo e todas as coisas. Os romanos passam a ter a mesma religião, os deuses gregos passam a ser os mesmos deuses romanos, apenas vai mudar os nomes. A forma militar grega vai ser a mesma semelhança de roupas para os romanos, e assim quase tudo da Grécia Antiga vai ser incorporada na cultura romana, ok? E vamos passando aqui mais um pouquinho, ok? Então, a arte egípcia, como a gente disse, era uma arte ligada ao espírito, enquanto a arte grega era uma arte ligada à inteligência, ao conhecimento, uma arte ligada ao humanismo. Os gregos, diferente dos egípcios, que eram teocêntricos, os gregos eram humanistas, eram antropocêntricos. Ou seja, enquanto os egípcios, Teos, Deus, era o centro, e esse próprio Deus para os egípcios era o próprio faraó, muitas vezes, para os gregos, apesar de toda a religiosidade que os gregos tinham, os gregos eram antropocêntricos. O homem estava no centro da ideia básica do grego. O racional, o raciocínio, a inteligência, o humanismo era o que era fundamental para os gregos. E aí você pode dizer o seguinte, você pode dizer, professor, mas os gregos tinham um monte de deuses, né? Zeus, Hera, Poseidon, enfim, um monte de deuses. Como eles eram humanistas? Mas mesmo assim, até os deuses gregos, eles eram carregados de forma de pensar humana. Ou seja, os deuses gregos eram humanizados. Você verifica que os deuses gregos eram deuses que tinham defeitos, tinham virtudes, vícios e defeitos, assim como os seres humanos. Os deuses gregos até pulavam a cerca, né? E tinham, dentro dessa concepção, tinham relacionamentos e filhos com os seres humanos. Daí nasciam os semideuses, como Hércules, como Jasão, enfim, como vários semideuses da mitologia grega que a gente verifica, porque eram filhos tanto de deuses quanto filhos de uma pessoa terrena. E para os gregos, a harmonia, o ritmo, o equilíbrio era o que era fundamental. Para os gregos, o máximo era a beleza. Os gregos diziam que o corpo humano era a medida de todas as coisas. A gente vai ver que um filósofo grego chamado Protágoras, não é o Pitágoras, é o Protágoras. O Protágoras vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Por quê? Por que o homem era a medida de todas as coisas para o grego? Porque os gregos, e por isso você vai ver, vai notar, você deve conhecer muitas histórias que os gregos faziam muito halterofilismo, os gregos se preparavam, os gregos eles faziam muito culto ao corpo, porque eles acreditavam que um homem que conseguisse ter um corpo perfeito, bem trabalhado, atlético, como também as Olimpíadas era fundamental na Grécia, né? Um corpo bem trabalhado, ele tinha um corpo semelhante ao corpo de Apolo, do deus Apolo, que era o deus da luz, o deus da beleza, Apolo. E o homem tendo um corpo semelhante
ao deus Apolo, significava que esse homem também era igual a um deus. E isso abria a porta para os gregos, né? É parecido muito um pouco com as coisas de hoje, aqueles que cultuam o corpo no dia de hoje. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, depois a gente fala mais um pouco a respeito do corpo humano para os gregos, né? E a gente já falou que os gregos se espelharam em muitas coisas nos egípcios, e também não foi diferente, como a gente acabou de falar, as colunas com seus capitéis, né? Essa parte desenhada aqui, os capitéis gregos, foram os gregos foram influenciados pelos capitéis egípcios, as colunas egípcias dos templos egípcios de Luxor, Karnak, né, com suas colunas magníficas. Os gregos então criaram suas próprias colunas, né, que a gente vai ver aqui melhor cada uma delas. Temos aqui em cima as colunas dóricas. Esse capitel aqui determina que era a coluna dórica. As colunas dóricas eram as colunas mais simples, no entanto, elas eram mais funcionais. Elas tinham uma representação simbólica, né? As colunas dóricas, por exemplo, representavam o masculino forte, que sustenta com força. Então, era assim vista as colunas dóricas. Temos a outra coluna aqui, jônica. Essas colunas jônicas, né? Colunas jônicas aqui. As colunas jônicas e as colunas coríntias, né? Essas colunas coríntias aqui embaixo, elas tinham mais detalhes. E esses detalhes compunham que elas eram mais femininas, digamos assim, colocadas. Então, os romanos, quando invadem a Grécia, eles vão utilizar muito as colunas coríntias, ok? Mas temos as dóricas, muito utilizadas, as jônicas e as coríntias. As três ordens gregas, tá? Muito bem. Temos aqui o templo, né, famoso, vista frontal do Partenon, né? O Partenon, que é magnífico, fica na Acrópole, na Grécia. Acrópole significa uma cidade alta, ela fica no alto Partenon. Agora imagine isso aqui na Grécia, no tempo que os romanos chegaram e viram esses prédios, né? Verificaram esses prédios com todo o glamour que eles tinham na época. Ou seja, agora você vê ele todo desgastados, toda essas em ruínas, mas isso aqui era tudo pintado, tudo colorido, o chão tudo colorido, pintado, lápis lazuli, verde, vermelho, eram de uma beleza única, maravilhosamente bem produzida. Então imagine a cara dos romanos quando chegaram nessa terra tão evoluída em termos de arquitetura, né? Como a gente falou, os romanos, os gregos se basearam muito nos egípcios, como os romanos vão se basear muito nos gregos. Mas tem uma diferença, como a gente já falou, da religião. Os egípcios, o faraó era tudo, era considerado um deus, enquanto os reis gregos, eles não se metiam, eles agiam com sabedoria e até com certo entendimento democrático. Os reis gregos, eles não eram, contudo, tirânicos, né? A gente vai ver até aqui a respeito de tirania que nasce na Grécia, não com a conotação que nós conhecemos hoje, mas imagine esses templos aqui como o Partenon, pelas colunas com os capitéis dóricos, a gente vai saber que o prédio é da ordem dórica.
Temos o Teseion aqui, templo dórico também em Atenas. Veja que os capitéis são dóricos também. O interessante é que esses templos na Grécia, eles não eram como os templos romanos. A arte ela começa a ser conhecida como arte na Grécia. Na Grécia. Essa arte na Grécia, ela surge a partir principalmente da parte da filosofia chamada estética, como a gente já deve ter falado um pouquinho na sala de aula. Estética, de uma forma mais simples, não é esse o conceito de estética, mas é de uma forma mais simples, você pode verificar que seria mais ou menos assim: estética é um ponto, um modo de ver as coisas, um ponto de vista. O modo de ver as coisas seria uma forma sucinta de identificar o que é estética. Da estética nasce a tecné grega. Tecné, que na verdade vem de técnica, que era o nome grego para a arte. De técnica, tecné, daquilo que se trabalha com as mãos, né? A tecné. Então os gregos, tanto a estética e a tecné, para os gregos só haveria arte, só haveria tecné através do kalos grego. O kalos grego, kalos em grego é belo. Então só era arte para os gregos aquilo que fosse belo, que estivesse dentro dos padrões da beleza grega, do belo grego. Os gregos também criaram o cânone, um modelo, regra, né? Cânone é modelo, é regra. Cânone na Grécia também era uma vara padrão, de tamanho padrão, como o metro que nós temos hoje. Então, as coisas, as regras na Grécia era vista como cânone. Por isso, uma coisa canonizada para se conseguir, por exemplo, um santo católico, para se tornar santo pelo Vaticano, ele tem que ser canonizado, ou seja, padronizado. Tem que haver um padrão de milagres, de acontecimentos, de estudos, enfim, para que o Vaticano possa confirmar a sua beatificação ou a sua santidade como um santo católico. Um modelo, existe uma regra, um modelo, um cânone, e o cânone nasce na Grécia dentro desse sentido. Vamos ver aqui agora outra já indo para o período. A Grécia ela teve 3 períodos que a gente vai ver mais ou menos esses 3 períodos, né? O período arcaico, e nós temos aqui uma escultura do período arcaico, que é também chamado de período geométrico, essa escultura, e você vê que parece muito uma escultura moderna, apesar de ser do período arcaico. Então, o período arcaico da Grécia, arcaico que é antigo, ele começa no tempo em que a Grécia ainda não era uma nação tão bem produzida, não tinha ainda... a Grécia ainda era muito provinciana, muito voltada para a agricultura, não tinha todo esse desenvolvimento no período arcaico, antigo da Grécia, né? A Grécia foi, como a gente já falou, influenciada principalmente quando conheceu as figuras egípcias, quando conheceu a arquitetura pujante, poderosa, gloriosa dos faraós, é que a Grécia começou a se desenvolver culturalmente, né? E nós temos aqui do período arcaico grego, né? E se você verificar aqui embaixo dessa do período arcaico, né, nós temos aqui couros. Couros eram jovens, né, rapazes, digamos assim, figuras escultóricas chamadas couros. Eram de rapazes, eram estátuas de rapazes, de jovens, masculino, né? As femininas eram chamadas de core. Core, feminino, né? E couros,
masculinos, ok? E nós temos aqui um couro antigo grego masculino. Você verifica que parece muito com a egípcia ainda, olha. Veja, sem movimento nenhum, tá quase na posição de sentido, né? Isso aqui não é porque eles fizeram os braços quebrados, não. Isso aqui é o tempo, né? É o tempo, então quebrou as estátuas, né? Muita gente, às vezes, os alunos perguntam, professor, mas por que eles fizeram assim quebrado? Não, eles não fizeram quebrado assim, é o tempo, tem milênios isso aqui, milênios, né? Não é séculos não, então é os restos que ficaram. Outra coisa das estátuas gregas, elas não eram brancas, as estátuas gregas eram todas coloridas, as estátuas, né, as esculturas feitas no Renascimento, já na Idade Moderna, por Michelangelo, etc., já aí tudo bem, elas eram brancas, de mármore para representarem as estátuas gregas tal qual elas foram encontradas, mas as esculturas gregas, na realidade, na sua origem, todas eram coloridas, Às vezes até as de bronze eram coloridas, né? Às vezes até tentavam colorir as de bronze também. Você verifica aqui que do período arcaico era muito parecido ainda, ó, o grego ainda estava se espelhando muito nos egípcios, né? Aquela figura firme dos egípcios, pesada, né? Os gregos foram os primeiros a se preocupar com o belo, né? Do corpo humano principalmente. Então, num período arcaico, eles faziam principalmente as suas estátuas dessa forma ainda, muito semelhantes às egípcias. Até que num período chamado clássico é que você vai ver, né? Vai ver um desenvolvimento, vai ver uma suavidade, um movimento. As estátuas passam a ter movimento, mobilidade, tudo virtualmente, mas a gente verifica, né, como aqui o Kouros de Kritos, né, você já verifica isso. Em mármore eram coloridas, sorriso arcaico, ponto de partida de uma cuidadosa investigação sobre a conformação do nu, a postura, as proporções, as relações entre os diferentes membros e entre a estátua e o ambiente, ok? Então, vamos passando aqui o período clássico, né? O período clássico foi o período de maior desenvolvimento cultural, político e tudo mais da Grécia. É nesse período que a Grécia mais se desenvolve, né? Ele se desenvolve muito esse período. Então, a gente verifica que no período clássico também vai se desenvolver as esculturas gregas. Esculturas essas que colocavam a beleza do corpo humano. No período clássico, o que se valorizava principalmente era o corpo humano masculino. Por quê? Porque os gregos acreditavam que quem conseguisse construir, ou até seu próprio corpo mesmo, uma pessoa de verdade, um corpo humano masculino perfeito, essa pessoa teria alcançado a ter um corpo de um deus, e tal qual Apolo, ele seria considerado um deus. Por isso os gregos passavam muito do seu tempo malhando o corpo, tentando fazer com que esse corpo atingisse uma perfeição. Na escultura, na arte, não era diferente. Não era como dos egípcios. Os egípcios, eles faziam suas esculturas com o intuito de
demonstração de poder. Por isso Ramsés fez as suas estátuas com mais de 20 metros, com cerca de 20 metros de altura, várias estátuas de Ramsés e outros, para que as pessoas chegassem ao Egito e vissem suas grandes pirâmides, seus grandes templos, suas grandes construções e pudesse demonstrar o poder. Já na Grécia não, suas construções, suas estátuas tinham como objetivo principal o belo, não eram funcionais. Você vê, os templos gregos só cabia dentro deles as estátuas dos deuses, porque não havia espaço, porque para o templo grego o importante é ele ser cercado por várias colunas, porque isso era belo, era bonito. E o grego, ele não era funcional. Os romanos, a gente vai ver essa diferença. Os romanos eram práticos, eram funcionais, né? Os romanos, eles tinham uma certa diferença dos gregos, que a gente vai ver mais lá na frente. Mas os gregos, a sua preocupação era com a beleza. Então, para os gregos, não importa que esse era Hermes. Veja que eles não representam o retrato de uma pessoa, eles representam uma pessoa com corpo belo, no padrão clássico dos gregos, ok? Uma pessoa bela. É isso que importa, não importa quem é figurado. Outra coisa, eles buscavam a perfeição. Então, para o grego, o corpo tinha que ser bem feito, perfeito e sem nenhuma falha. Se quebrasse uma unha no final de todo o processo, uma unha. Se fosse brasileiro, colocava um chiclete, pronto, ninguém ia ver, uma cola super bond, mas o artista grego, se no final de tudo, depois de tanto trabalho, rachasse uma unha que ninguém visse, mas ele diria, eu vi, ele quebrava, destruía toda sua escultura de 2 metros, de 3 metros de altura e começava do zero, porque para ele tinha que ser perfeito. Só a perfeição era que era belo. Nós temos aqui o Discóbolo de Miron, exatamente. Se uma unha aqui tivesse rachada, ele quebraria todo a escultura e começaria do zero, ok? Os gregos procuravam tanto, vou deixar essa aqui para depois, tá? Eu vou para essa estátua aqui. Os gregos, por anos, eles tentavam, os artistas gregos tentavam encontrar o corpo perfeito. Até que um dia, em 440 a.C., Policleto, ele fez aí o lanceiro, que é doríforo em grego, né? O lanceiro era um daqueles da tropa da infantaria, né? Digamos assim, do exército grego, que ia com a lança. Então, esse lanceiro também foi chamado de cânone, porque o Policleto, ele fez um ensaio, ele escreveu sobre o cânone, né? Regra, padrão, como a gente já falou, e ele colocou o doríforo ou lanceiro como cânone, deu esse nome também a ele. Quando Policleto achou o doríforo, foi assim um momento único na história clássica grega. Ele encontrou as medidas perfeitas. O doríforo de Policleto, feito em 440 a.C., sumiu. Ninguém nunca mais achou nem o viu. E ele era feito em bronze. O que nós temos hoje é uma cópia romana, em mármore do romano, que talvez artista romano que tenha visto o doríforo, e esse doríforo do Policleto, ele chegou à conclusão perfeita daquilo que os gregos tão procuravam, conseguir o corpo perfeito. Então, todos os gregos, né, todos os intelectuais gregos e até os romanos, depois que invadem a Grécia, todos, uma coisa eles tinham certeza,
todo grego, todo romano sabia que o homem que conseguisse ter um corpo semelhante ao corpo do Doríforo, né, do cânone de Policleto, ele seria considerado um deus, tá? Estou falando isso porque mais lá na frente, no Império Romano, isso vai fazer com que surja o primeiro imperador romano, tá? Fique ligado que a gente vai falar sobre isso lá. E, como a gente disse, o Protágoras, esse filósofo, não é o Pitágoras não é o matemático não, é o Protágoras. Ele chegou a dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Essa era o pensamento da filosofia, da estética grega, que era humanista, né? Que era antropocêntrica, ok? Então, interessante que quando o homem descobriu, os gregos descobriram a fórmula do Policleto para encontrar o corpo perfeito, né? A gente já estudou sobre a Vênus de Willendorf, né? O professor aqui já havia falado para vocês que a figura mais explorada pelo ser humano, o ser humano sempre foi muito aberto, muito propenso a fazer imagens, a fazer desenhos, a fazer pinturas e até hoje, filmes, vídeos até hoje. Mas a figura sempre mais retratada pelo ser humano foi o próprio ser humano. E para os gregos, o que eles mais queriam era encontrar o ser humano de corpo perfeito, conseguir fazer uma estátua que não fosse igual a dos egípcios, mas de um ser humano do corpo perfeito. Então ele dobrou os ombros, botou uma perna, né, e parece que ele está em movimento. Dizem os que já viram essa estátua de perto que parece que você vai ver ela se movimentar, ela dá um segundo passo, de tão perfeito que é. Mas o que é interessante desse homem, né, que a gente já falou também em outras aulas, né, o interessante desse homem é que passou uma geração, talvez, vou botar 100 anos, talvez até menos de 100 anos, e os artistas gregos que tanto procuraram encontrar a medida perfeita e acharam com Policleto, não ficaram fatigados de ter que estar fazendo um corpo humano que era como uma receita de bolo, que sempre seria igual e parecida. Essa é a coisa do ser humano. E aí eles passaram a investir, não queriam mais fazer o corpo de um ser humano como poderia ser o corpo de um ser humano perfeito, e passaram a fazer um corpo de um super humano, como nós temos aqui, né, com o Harmódio e o Aristógito, esse nome bonito, né? Esses homens se tornaram, os gregos inventaram os super-heróis, homens com um corpo tão magnífico, eles alongaram os membros, essas pernas estão alongadas, né? Pernas alongadas, os braços estão alongados, alongaram os troncos, fizeram músculos tão perfeitos, modelos tão perfeitos que é impossível. Nem Arnold Schwarzenegger, nos seus tempos de Mister Olympia, né, com os 19, 17 anos, jamais conseguiria atingir um corpo desse tipo, porque é um corpo idealizado, impossível de um ser humano ter um corpo desse tipo. Ou seja, os gregos inventaram o corpo dos super-heróis, né? E o Stan Lee, que viu, assistiu tudo isso, pegou, não, isso é brincadeira minha, não, o Stan Lee é outra história, né? Stan Lee, mas verdadeiramente quem inventou os super-heróis foram os gregos, né? Nós temos aqui o Harmódio, né? O Harmódio, esse camarada aqui, e o Aristógito, né? E dentro, eles são conhecidos como os tiranicidas. Os tiranicidas. Essa história dos tiranicidas é interessante, né? A gente temos aí que o Pisístrato foi o primeiro tirano na Grécia. Mas tirano não tinha a conotação que nós temos hoje para o tirano, né?
o tirano na Grécia era aquele que subiu ao poder, um pouco parecido, né? Mas subiu ao poder pela força. Mas não era aquele, né, o tirano como a gente conhece hoje, que massacra o povo, a população, etc. e tal. Mas quando Pisístrato, né, o primeiro tirano aí, morreu, Hípias e Hiparco, seus filhos, né, que passaram a governar. Só que Hiparco, um dos filhos de Tirano, ele só queria saber de arte. Olha, aí esse foi o problema dele. Só queria saber de arte e ele terminou sendo assassinado porque só queria saber de arte e viver em vida boêmia. Muito bem, ok? Então, como a gente já disse, os gregos, né? Parece a Vênus de Willendorf lá, lembra? Exagerado. Os gregos logo não queriam mais fazer um homem com corpo perfeito e igual, sempre igual, um corpo perfeito de um homem. Eles passaram a fazer um super corpo, um corpo, né, língua portuguesa, mais que perfeito. E aí o Dorífaro, né, foi esse corpo perfeito, ok? Botei esse busto do Homero, porque o Homero, né, é o cara da Grécia, né, da Ilíada ou da Odisseia, um escritor épico grego, né, da Ilíada, da história da Ilíada, ou da Odisseia de Ulisses, ou Odisseu, né, com as suas viagens fantásticas. E vamos saindo do período clássico, a gente vai para o período helenístico. Por que tem esse nome helenístico? Os gregos, eles eram helenos, né? Na verdade, chamar os gregos de gregos, isso era uma concepção romana da Grécia. Os gregos mesmo, eles se auto-chamavam, digamos assim, helenos. Os gregos eram os helenos. E o período helenístico é o período de Alexandre o Grande. O que aconteceu com esse cara, Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele simplesmente dominou, conquistou para a Grécia todo o mundo conhecido da sua época, né? A gente já conhece essa história. E então, quando Alexandre dominou todo o mundo conhecido, inclusive o poderoso Império Persa, né, Império Persa que tanto disputou, invadiu, a história do 300 lá, a Grécia, a Esparta e todo o canto grego, né? Mas Alexandre o Grande dominou o Império Persa. Acho que Dario III caiu nas mãos de Alexandre, né? Alexandre, inclusive, se casou com Morgana, né, uma das filhas de Dario III. Muito bem, mas o período é chamado helenístico porque a cultura grega era helena, mas a cultura grega era chamada helena dentro da própria Grécia. A partir do momento que Alexandre conquista vários locais do mundo, Alexandre também levava nestes locais toda a cultura grega para esses locais. Então, a miscigenação, vamos dizer, o mix, a mistura da cultura grega com a cultura desses locais foi denominada de cultura helenística. Não era mais uma cultura só grega, mas uma cultura resultado dessa fusão do grego com o local conquistado. Os próprios romanos, quando conquistaram a Grécia, tornou-se uma parte dessa cultura helenística, porque a cultura romana, fazendo fusão com a cultura grega, nós vamos ter uma cultura que nós chamamos hoje de clássica greco-romana e era uma cultura helenística, ok? Agora a gente está entendendo o que é uma cultura helenística e essa cultura é do período de Alexandre, começa com Alexandre. Então, na cultura helenística é que nós vamos ver o corpo humano feminino se tornar mais valorizado. Lembra? A gente falou até agora que só davam vez ao corpo humano masculino. Professor, então no período clássico não havia
esculturas de mulheres, claro que havia, sim, mas sempre essas esculturas de mulheres eram representadas no período clássico, ou quase sempre, eram representadas com roupas, porque o corpo feminino não era visto como corpo belo, como o corpo masculino, né? Coisa de grego, mas tudo bem. E aí a gente verifica com Praxíteles, mesmo no período clássico, o Praxíteles, esse cara aí, do bom mesmo, ele já valorizava o corpo humano feminino, né? O Praxíteles, ok? Temos aí a Afrodite de Quinido, né? Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, né? A deusa do amor. Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos, ok? Temos aí a Afrodite de Milos, né? Afrodite para os gregos, a Vênus de Milos para os romanos, século II a.C. Professor, mas por que eles fizeram ela com esses braços quebrados? Não, é o que eu já falei antes, os braços não eram quebrados, era tudo perfeito aí, a perfeição, não tinha um risco fora do lugar e era tudo perfeito, mas a maioria dessas obras foram encontradas já com milênios de anos e muitas delas foram encontradas no fundo do mar, foram encontradas em locais difíceis e é o que se tem hoje. Professor, mas olha, o senhor disse que elas eram coloridas. Sim, todas elas eram coloridas, mas com tantos milênios de anos não dá para as cores ainda estarem aí no mármore, ou às vezes até no bronze, ok? Então, mas elas eram coloridas. Talvez no tempo do Renascimento ou da Roma Antiga, né? Na Roma Antiga, muito depois da Roma, a não ser por conhecimento próprio pelo tempo, um contando para o outro ou escrevendo, talvez pensassem até que elas não eram coloridas, mas eu acho difícil. Hoje com certeza, através do uso de computação, de vários outros processos tecnológicos, claramente se verifica que tem resto de pintura, resto de tintas, se descobre que realmente todas elas eram coloridas, assim também como colorida era toda a Grécia, todo o Egito. Suas construções eram pintadas e coloridas, num colorido máximo, ok? Temos também aí a Afrodite Capitolina, ok? Também Afrodite, também outra Vênus Capitolina para os romanos, Afrodite Capitolina, deusa do amor, também para os gregos, ok? Temos a perfeita aí Vitória de Samotrácia, tá? Vitória de Samotrácia, tá? Na verdade, Vitória era Atena, tá? Vitória era Atena, Vitória de Samotrácia. Por isso ela tem essas asas, né? No templo de Atena, ela era colocada dentro de um mausoléu que era fechado, porque eles imaginavam que se não fosse fechado, ela iria voar. Fugiria, saía voando, porque ela tinha asas. Então a Vitória de Samotrácia, professor, mas olha aí, nem cabeça tem, nem braço, não, ela era inteira, ela foi encontrada no fundo do mar, por isso ela está nessas condições. Com certeza ela era colocada na frente, né? Como aquelas carrancas vikings dos navios gregos. Por isso que é a Vitória, os navios de guerras grego ia com ela na frente, a Vitória de Samotrácia, a deusa da vitória aí, a própria Atena, ok? Ia na frente, ok? Muito bem, Vitória de Samotrácia, belíssima, ok? Também o mais importante do período helenístico em termos de escultura fantástico é os conjuntos
escultóreos. É no período helenístico que não é mais uma única estátua, uma única escultura, mas um conjunto de várias esculturas, né? Nós temos aqui Laocoonte e seus filhos, na mitologia, né? Você vê que é um conjunto escultório. O soldado Gálata e a sua esposa. Por quê? Isso aqui era como, né? A escultura do período helenístico era como uma TV, né, que acho que a gente ainda nem tem, mas vamos chamar assim. É quando você vai no cinema, né, e assiste em alta definição ou em 3D. Ou em 3D principalmente, porque agora a escultura não é aquela para você só olhar ela de frente, mas para você rodeá-la todinha, e ela vai ter toda uma concepção, toda uma história, uma narrativa nela, né? Você vê que aqui tem toda uma narrativa, uma história dramática, quase sempre dramática, né? Olha, aqui o soldado Gálata é interessante porque ele olha para trás, olha o drama, e você pode circular. Ele olha para trás, o inimigo está se aproximando, então o que ele faz, né? Para o grego, para o romano, se entregar para o inimigo era algo desonroso. Então o que ele faz? Para que ele não se entregue ao inimigo e para que o inimigo não pegue sua esposa, né, que deveria haver, pegava a esposa, ela ia ser estuprada e o inimigo ia fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Ele mata a esposa, você vê que ela já está sem vida, seu braço arqueado aqui, já sem vida. Ele olha para trás, vendo o inimigo se aproximar, e ele se mata com morte de soldado, com a morte de um soldado. Você vê que é uma morte de um soldado. Quem assistiu o Gladiador, né, com Russell Crowe, tem aquela parte no início, né, depois que o Commodus manda matá-lo logo no início para tomar o lugar dele, né, e ele vai, a guarda pretoriana vai matar o gladiador, que ainda não era ainda o general, que ainda não era gladiador, e o pretoriano vai matá-lo, e ele disse: espera aí, eu sou um general, me mate, me dê uma morte de soldado. Uma morte de soldado é uma morte que fincava a espada aqui na clavícula, nessa parte da clavícula aqui, né? Então essa seria a morte de soldado, e é a hora em que ele consegue se livrar do cara que vai matar, e ele chama o outro pretoriano que estava no cavalo. Vocês devem ter assistido isso várias vezes. Então, o soldado Gálata é exatamente essa cena dramática que ele, claro, ele mata a esposa para não ver ela ser estuprada, e ele também se mata para não se entregar ao inimigo, ok? Este é o período clássico helenístico, ok? Na pintura também, vou só repassar aqui bem rápido, o período grego da pintura clássica também é muito interessante. Nós temos aí o afresco O Rapto de Perséfone, né? Perséfone, que é a deusa da primavera, das flores, também considerada da agricultura, e Hades, irmão de Zeus, mas é o cara lá das profundezas, ok? Ele se apaixona por ela, e ele rapta Perséfones e leva para as profundezas, né? Então, escondido do pai dela, Zeus, né? Então, temos aí a Perséfone mais de hoje, uma colocação da Perséfone de hoje, ok? Mas de hoje também, só para colocar. Um afresco na tumba de Calazak, também, da Grécia. E temos as ânforas gregas, interessante. Dançarinos arcaicos em vaso pintado. Figuras negras de Ezequias. Ezequias foi o principal
pintor das ânforas gregas, ok? E é pinturas negras por quê? Porque as ânforas, elas eram feitas com essa cor aqui. Então o Ezequias, com tinta preta, ele passou a pintá-las de preto. Ok, quase sempre era uma cena heróica, né? Aqui no caso, essas danças, e era chamada de figuras negras, né? Figuras negras aqui também, do período geométrico. Temos várias ânforas aqui, ok? Figuras negras, ok? E aqui a gente vê diferente, ó. A gente vê diferente. A gente vê que aqui o fundo é que é preto, tá? O fundo é que é preto. Então, figuras vermelhas. Eutímedes, esse cara aqui, Eutímedes, ele foi aluno do Ezequias. Só que o Eutímedes foi o cara que inovou. O aluno do Ezequias, Eutímedes, inovou. Em vez de ele pintar as ânforas de preto, ele pintou toda a ânfora de preto logo, toda a ânfora. E com o material pontiagudo, ele ia tirando a tinta preta e o desenho ia ficando na parte da própria cerâmica. E por isso que ela é chamada de figuras vermelhas, ok? E, ó, a maioria, né, colocado Aquiles e Ajax aqui, jogando o joguinho grego lá, não me lembro o nome desse joguinho. Então, muito dessas colocações. Aqui também da história em que nós temos de Troia, né? De Troia. A gente verifica aqui uma cena na invasão dos gregos a Troia, ok? Muito bem. E aí a gente finaliza a Grécia, mas antes de falar da Grécia também os teatros gregos, né? O teatro nasce na Grécia, e nasce na Grécia no seu período arcaico, lá como festas ao deus Dionísio, né? Essas festas ao deus Dionísio, era o deus Dionísio, o deus da agricultura, né? Para que o deus Dionísio pudesse dar fartura de vinho, de colheita, eles faziam festa a Dionísio. Dionísio era o deus do vinho, né? Para os romanos o Dionísio era para os gregos, para os romanos era chamado de Baco, e o deus Dionísio era considerado o deus da noite também, da escuridão, enquanto Apolo, o deus da luz, o deus da beleza grego, Apolo, que todos queriam ter o corpo perfeito, belo como o de Apolo, né? Então, para os gregos, as pessoas ou eram dionisíacas ou eram apolinas, né? As apolinas são aquelas que vivem ao dia elas produzem bem, e os dionisíacas são aquelas pessoas mais noturnas. Era esse pensamento dos gregos. Os gregos criaram o teatro em homenagem ao deus Dionísio, né? Uma festa chamada Ditirambo, onde surgem os primeiros artistas de artes cênicas, ok? É isso aí. Ok. E daí nós vamos para o Império Romano. Nós vamos agora para o Império Romano. Temos aqui o Panteão, ok? Como a gente já falou, os romanos invadiram a Grécia e passaram a ter toda a cultura grega incorporada também na sua cultura. Mas enquanto os gregos eles não eram pragmáticos, os gregos não eram funcionais, os romanos eram pragmáticos, eles eram funcionais. Então, uma coisa muito interessante são os templos gregos. Como a gente já disse, os templos gregos eram construídos só pela beleza,
E os reis da Grécia não se metiam, né? Os artistas faziam o que eles bem entendiam, porque os artistas é que entendiam de arte, os arquitetos é que entendiam de arquitetura, os reis não reclamavam. Então, a arquitetura, o panteão, que é o Partenon, o panteão grego dos deuses, eles mal cabia lá dentro as estátuas dos deuses. Por quê? Era para isso, as pessoas ficariam lá fora mesmo. O importante é que o panteão era belo, isso ninguém podia negar. Mas o panteão romano, né, o local dos deuses romanos, os romanos não, os romanos primeiro que eles aprenderam, né, os romanos desde os primórdios, do começo, eles pegaram a engenharia etrusca. Os etruscos eram povos que moravam, digamos assim, habitavam na Península Itálica, na parte mais, vamos supor, um pouco mais sul do que Roma, da Península Itálica. Os romanos, né, os etruscos, eles se assemelhavam muito aos gregos. Eles tinham uma cultura e uma arte muito desenvolvida. Né? A forma de viver deles era muito além da forma romana. E sua engenharia e arquitetura eram fantásticas. Os romanos, né, pensando só em guerra, invadiram a Etrúria, invadiram esse local, né, dos etruscos, que os etruscos também eles não se preocupavam com a guerra, porque eles eram meio eles pensavam o seguinte, que a vida era para se viver. Então eles viviam todos os dias com arte, eles viviam todos os dias com se deliciando com festas, com alimento, com cultura, e eles não se preocupavam com a guerra. Então foi fácil para os romanos dominá-lo. E os romanos passaram a copiar toda a arquitetura dos arcos, que hoje a gente chama de arcos romanos, mas na verdade era arcos etruscos. E se você verificar, se nós verificarmos, a gente vai ver que os romanos, né, eles eram pragmáticos, eles eram práticos, eles não eram como os gregos que buscavam a beleza. A beleza para os romanos era sim importante, mas mais importante do que a beleza para os romanos era simplesmente que isso tinha que servir para alguma coisa, tinha que ser funcional. Você vê aqui o Panteão Romano, cabe muita gente, porque ele fez todo com arquitetura etrusca, e a arquitetura de arcos fazia com que não precisasse ter tantas colunas como a dos romanos. No entanto, os romanos, que amavam a beleza, eles fizeram pelo menos a fachada igual o Partenon, igual os prédios gregos. Ou seja, eles aliaram a beleza dos gregos com a produção bem pragmática, bem utilitária, bem funcional dos etruscos, ok? Se você ver, está escrito aqui Marcos Agripa. O Marcos Agripa, na verdade, ele foi o principal general e o principal arquiteto do primeiro imperador romano. O primeiro imperador romano, como vocês devem saber, né? Ele teve que convencer a República Romana. Roma era uma república, o Senado era quem mandava, e ele teve que fazer um engodo com esse Senado. Enganou esse Senado, né? De certa forma. Então a gente vai verificar, ok, que esse cara aqui, Augusto de Prima Porta, né, Otávio Augusto, também conhecido como Otaviano, que foi Otávio Augusto, foi o primeiro imperador romano, né? E Otaviano
foi dos imperadores romanos que mais governou, foi mais de 50 anos no poder. Otávio Augusto ficou no poder. E ele, quando ele chega ao poder, ele teve que usar muito de artimanhas para dominar toda Roma, né? Ele era, você sabe que o primeiro nome principal de Roma que deu o nome a todos foi César, Júlio César, né? Júlio César dominou o mundo conhecido para os romanos, inclusive, né, o Egito, inclusive a Gália, que era a antiga França, e também a Bretanha, né, da Inglaterra, Júlio César. E no Egito, Júlio César se apaixonou por Cleópatra e chegou a levar Cleópatra para Roma, né? E Júlio César tinha a esposa dele. Isso causou. Você sabe que Júlio César foi assassinado porque os senadores contrários a ele, né? Ele foi assassinado pelo seu próprio, digamos assim, filho, um filho de criação, né? Brutus. Tem até a célebre frase: até tu, Brutus, meu filho, quando ele recebeu a facada do Brutus, ok? Júlio César foi assassinado. E Júlio César, então, deixou no poder, deixou para o seu sobrinho, Otaviano. Otávio Augusto foi quem ficou no poder. E nessa época, o general de Júlio César, Marco Antônio, então, o triunvirato, né? O segundo triunvirato aconteceu, que foi Otávio Augusto, Marco Antônio e Lépido, ok? Então, desse segundo triunvirato, desses três governantes, o Marco Antônio ficou como ele era general também, ele era o principal general de César, de Júlio César, ele ficou com os exércitos que ficaram com toda a parte oriental, né? E inclusive o Egito. E Otávio Augusto ficou em Roma e Lépido com os exércitos do norte, né? Da Alemanha, daquela parte lá. Ok, então logo Marco Antônio começou a fazer um plano para ele governar sozinho. Então, o que aconteceu? Primeiro que Marco Antônio, como Júlio César, se apaixonou também por Cleópatra. Então, acho que ela era muito bonita, essa mulher, ou então, sei lá, porque dois César romanos ficaram caidaço por Cleópatra. Muito bem. Então, Otávio Augusto fez o seguinte: primeiro ele conversou com Lépido e ele prometeu a Lépido que Lépido ficaria sendo o principal responsável, digamos assim, religioso de Roma. Então ele não precisava mais ficar se arriscando, né, com todas as riquezas. E logo, com Lépido, Marco Antônio já passou uma rasteira, né, em Lépido, digamos assim. Mas tinha Marco Antônio, né? Otávio Augusto já estava no poder também dos exércitos do norte. Marco Antônio, junto com a poderosa Cleópatra do Egito. Então, Otávio Augusto falou com os senadores que Marco Antônio não queria mais saber de Roma, que só queria ficar com aquela egípcia e que não estava se importando. Então pediu apoio do Senado para que ele entrasse em disputa com os exércitos de Marco Antônio. E aconteceu. Então os exércitos estavam de frente um para o outro e começou a batalha. Só que quando eles iam para o embate, um olhava para o outro e se conheciam, porque todos eram romanos, conhecia. Aí um dizia: olha, aquele é meu tio, aquele é meu parente, aquele é o fulano, aquele é meu amigo, e pararam de lutar.
Marco Antônio, no seu cavalo, veio logo e dizendo: lutem, 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 senão vocês vão pagar caro. Mas de imediato também chega Otávio Augusto e diz: ô Marco Antônio, muito sangue romano de irmão já foi derramado, vamos fazer um acordo. E propôs um acordo, né? Um acordo de muito amigo. Então o acordo foi o seguinte: Marco Antônio casaria, esse foi o acordo proposto por Otávio Augusto. Marco Antônio casaria-se com Otaviana, irmão de Otávio Augusto, né? E estava tudo certo, porque segundo as leis romanas, o que era do marido passaria a ser da mulher. Como Otaviana estava nas mãos de Otávio Augusto, então quem mandava mesmo em Otaviana era Otávio Augusto, era o irmão poderoso. Mas tudo bem. Mais tarde também se utilizou disso, porque Marco Antônio continuava com Cleópatra e teve nova batalha, e dessa vez perdeu Cleópatra, perdeu Marco Antônio, né? Ambos morreram, ambos foram se mataram. Conta a história que Cleópatra se foi de propósito mordida por uma víbora egípcia, e Marco Antônio teria se suicidado, digamos assim. Então, agora, no poder de Roma estava só o Senado. Então, nós temos aqui essa imagem, porque essa imagem eu já havia falado para vocês. Augusto de Prima Porta foi mandada para um artista romano para fazer. Veja que os gregos faziam escultura sem se importar com que era a imagem de alguém. Era um deus, era importante, era que era belo. Já os romanos não. Os romanos podia até ser belo, mas o importante é que essa imagem valesse de alguma coisa, tivesse alguma função. Aqui no caso, Otávio Augusto mandou fazer ele, para que o Senado pudesse entender o quanto ele queria ajudar Roma, pelo menos era o que ele dizia. Então ele queria que o Senado repassasse para ele todos os poderes. Os senadores disseram para ele: olha, como você quer que a gente passe todos os poderes para você? Será que você não quer depois ser tirano, nos dominar? Ele não. Ele chegou a dizer: não, eu só quero fazer o que é melhor para Roma, desde que vocês me dêem uma carta. Então ele mandou de propósito fazer essas imagens. Você verifica, né? Dizem que na época o Otávio Augusto mandou cortar o cabelo dele, que era bem maior, cortar igual o cabelo como era usado no Senado, né? Para dizer que ele era a favor do Senado, né? Ele colocou aqui, olha, a sua couraça de general, que ele era general. Ele era general. Mas logo ele botou aqui o manto, a túnica, o manto utilizado no Senado. Esse manto era utilizado no Senado, não por um general, mas ele botou a mão erguida, de propósito, a mão erguida para dar a mão a Roma, ao Senado, dizendo: olha, contem comigo, a mão erguida. Aqui esse pequenino representava, né, o Roma, ou aquele que está sempre próximo de um Deus, ok? Então, os pés descalços, para dizer que ele era humilde, né? Ele devia estar com aquela sua alpargata de general, né, de militar romano, mas não, os pés descalços, para dizer que era humilde. E aí, se você olhar as pernas aqui, lembra o quê? Lembra que eu falei lá na Grécia Antiga? Lembra o quê? O que lembra essas pernas? Lembra essas pernas? Essas pernas lembram isso aqui, o Doríforo de Policleto. Lembra que eu falei que se todo grego intelectual, todo romano
conhecedor das coisas, intelectual, sabia que quem tivesse um corpo semelhante ao do Doríforo, né, do Policleto, ele teria atingido um corpo de um deus. Ele era como um deus. Então, olha só, se você vê as pernas na mesma posição e o corpo aqui, os ombros, do Doríforo de Policleto. Ou seja, ele não estava só querendo cuidar de Roma. Além do mais, ele era a pessoa principal para cuidar de Roma, porque o seu corpo era semelhante ao corpo do Doríforo. Logo, ele estava se tratando como um deus. Ele, ninguém melhor do que Otávio Augusto para cuidar de Roma, porque ele era considerado ter o corpo de um deus, ok? Então, os senadores engoliram e rapidamente deram a carta para ele, dando plenos poderes. Assim que ele pegou a carta, ele desfez o Senado, né? Prendeu aqueles que não eram do lado dele, ok? Talvez até matou alguns e se tornou o primeiro imperador de Roma. Por mais de 50 anos governou Otávio Augusto. Viu como a arte habitou, a arte promulgou o poder. E Roma, como a gente disse, aprendeu com os etruscos a utilizar a engenharia dos arcos. Porque, se você verificar aqui, na Grécia, aquela engenharia quadrada de ângulos de 90 graus não aguentava peso. Mas os arcos, até hoje, a gente verifica que os arcos, até hoje, você vê que o que se tem lá da Acrópole é tudo ruínas, mas de Roma até hoje temos arcos e um monte de prédios inteiros. Por quê? Porque os arcos, eles suportam mais peso, mais toneladas, dobrado ou triplicado do que algo em ângulo de 90 graus. Ok? Grande engenharia. Então, os aquedutos ou aquedutos, tá? Para trazer água de distâncias foram construídas. Até hoje eles funcionam. Até hoje eles funcionam. O Arco de Tito em Roma, como nós temos o Arco do Triunfo, né? Esses arcos eram feitos a triunfos dos grandes generais romanos, né? Nós temos o Arco do Triunfo lá na França até hoje, né? Tá aí o Arco do Triunfo na França, ok? Romano. Temos aqui também a coluna de Trajano, ok? Os romanos, eles eram práticos, eles não faziam suas obras de arte só pela beleza, mas aqui, ó, nas colunas temos aqui o detalhe, eles narravam a história das guerras, as guerras que o general Trajano, né, e que se tornou também imperador Trajano, as guerras eram todas contadas em alto ou baixo relevo nessas colunas, em homenagem de vitória, nesse caso a Trajano e a outros, como os Arcos de Triunfo. Aqui em cima nós tínhamos, nos seus primórdios, quando foi feito o Arco de Trajano, a imagem de Trajano, ou a águia representativa de Roma, né? A imagem de Trajano. O Papa ele retirou, eu acho que Papa, eu tenho o nome dele aqui, lembrar o nome dele, Papa Sisto V. O Papa Sisto V, esse cara aqui, cadê? O Papa Sisto V retirou e mandou colocar a de São Pedro, ok? Mandou colocar a de São Pedro lá. Deixa eu voltar aqui, aqui. E ficou até hoje, tá lá São Pedro, a imagem de São Pedro no lugar do Trajano. Para mim não tem problema, mas era interessante ter o Trajano aí, porque estaria mais no contexto histórico, né? Temos aqui em Pompeia e Herculano, as duas cidades romanas
arrasadas, Pompeia e Herculano, pelo o vulcão Vesúvio, né? E lá a gente pode contemplar muito da pintura greco-romana, da pintura romana principalmente, tá? Temos aí, a gente já viu, o Augusto de Prima Porta, 2,04 metros, no Museu Chiaramonte, no Vaticano, né? Temos aqui ainda um busto, né? Os romanos, né? Os gregos não foram muito de fazer busto, não, né? Mas os romanos gostavam muito de fazer as casas da nobreza romana, né? Da elite romana, sempre tinha o busto. Mas esses bustos quase sempre eram retratos de alguém. Não era como os gregos. Os gregos não faziam retratos. Os gregos, o importante para eles era a beleza, né? Temos aí um busto que é um retrato de Sócrates, tá? Sócrates, tá? O panteão grego, né? Que a gente já falou, feito pelo o general do Augusto, do Otávio Augusto, ok? Que era um excelente arquiteto, além de um grande general, o principal general de Otávio Augusto, ok? Só que esse panteão, na verdade, que Otávio Augusto construiu com seu general, ele foi destruído, totalmente pegou fogo, destruído, quando Nero destruiu Roma. Aí somente depois o imperador Adriano achou o croquis, o projeto do Marcos Agripa e mandou construí-lo tal qual como o Marcos Agripa havia projetado. E temos ele até hoje, ok? Outro aqueduto, outra batalha entre soldados romanos e Daxos, Museu Nacional Romano, ok? E mais aí, rapazes jogando bola, pintura romana, e fecha aqui o nosso slide de Roma, da Grécia até Roma. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, estou muito agradecido por vocês assistir essa nossa aula. É uma aula dada com carinho, é um pouco dificuldade para fazê-la, mas é com carinho para vocês, ok? Ela vai em conjunto com outros vídeos de YouTube, de pessoas que falam também de Roma e Grécia, e que está muito bem feito, porque senão não ia colocar o vídeo. E essa parte do slide, ela vem uma síntese disso que foi colocado, ok? Muito obrigado a vocês e se cuidem e tenham boa saúde, meus alunos queridos.